Segunda parte, classes e luta de classes. O que são e como surgiram as classes sociais? As sociedades onde existe monopólio privado dos meios de produção e, portanto, a exploração do homem pelo homem, serão sempre sociedades divididas em classes. Nelas, sempre haverá uma luta entre uma pequena minoria querendo manter os seus privilégios e uma grande maioria querendo pôr fim à exploração e à dominação. Isto é o que Marx e Engels chamaram luta de classes. O desenvolvimento das forças produtivas, das tecnologias, da produção de riquezas, levou ao surgimento do excedente, ou seja, o homem produzia mais do que necessitava para o seu consumo pessoal de sua família. Ao criar o excedente, criou-se assim uma condição para que alguns homens pudessem se apartar do trabalho produtivo e sobreviver às custas do trabalho alheio. Estava dado um passo fundamental para o aparecimento das classes e do processo de exploração do homem pelo homem. Mas o que são as classes sociais para o marxismo? A principal definição de classe social no interior do marxismo foi dada por um revolucionário russo chamado Vladimir Ilyich Lenin, em alguns poucos parágrafos de um artigo chamado Uma Grande Iniciativa. Para ele, classes sociais seriam grandes grupos de pessoas que se diferenciam, primeiro, pelo lugar no sistema de produção social historicamente determinado. Segundo, pela relação com os meios de produção, se são proprietários ou não dos meios de produção. Terceiro, pelo papel na organização social do trabalho, se dirigem ou são dirigidos, se dominam ou são dominados no interior da própria produção. Quarto, pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social produzida. Ou seja, ele fica com uma pequena parte do que é produzido ou fica com a maior parte. Então essas são as 4 definições que Lenin dá para a questão da definição de classe. Sendo a mais importante, no meu ponto de vista, a definição que se relaciona com a propriedade ou não dos meios de produção. E Lenin conclui: as classes são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro, graças ao fato de ocupar um lugar diferente no regime determinado da economia social. Em outras palavras, graças ao domínio que eles possuem sobre os meios de produção. As classes deveriam ser entendidas como algo historicamente determinado. Não existiram e nem existirão sempre. Elas estariam ligadas a determinadas fases do desenvolvimento da produção social. As comunidades primitivas, onde era baixo o desenvolvimento das forças produtivas, não conheceram classes sociais. A maior parte da história humana se deu nesse período no qual não se conheceram nem classes nem Estado. Cada modo de produção produz suas próprias classes fundamentais. A primeira grande divisão da sociedade em classes sociais antagônicas foi entre escravos e senhores. Mais tarde surgiram outras classes sociais, exploradoras e exploradas, camponeses, servos e senhores feudais, burguesia e proletariado. Mas as classes não formam blocos monolíticos. Cada uma delas se subdivide em camadas e frações. Por exemplo, a burguesia. Existe a alta burguesia e a média burguesia. Existe a burguesia bancária, a burguesia comercial e a burguesia industrial. Os trabalhadores é a mesma coisa. Existe o trabalhador manual, o trabalhador intelectual, a aristocracia operária, o que se chama lumpen proletariado, que é o trabalhador mais empobrecido, mais que está mais abaixo da sociedade, né? Mas essa questão desenvolveremos mais no próximo nível da escola. Com as classes nasce a luta de classes. Como não existe matéria sem movimento, não existe classe fora da luta de classes. Marx e Engels afirmaram no seu famoso Manifesto do Partido Comunista que, até os nossos dias, a história da sociedade humana tem sido a história da luta de classes. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, barões e servos,
numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição. E também afirmavam: a luta de classes é o motor da história. As mudanças sociais não se dão automaticamente pelo gradual desenvolvimento das forças produtivas, embora isso seja importante. É preciso que os agentes sociais, as classes sociais, intervenham através de uma luta incessante e permanente. A luta de classes não é uma criação dos comunistas, como gosta de dizer a grande imprensa e a burguesia. Ela independe da vontade dos comunistas ou de quem quer que seja. A luta de classes tem bases materiais objetivas. Quais são as bases materiais da luta de classes? As relações de produção assentadas na propriedade privada e na exploração do trabalho. Em outras palavras, assentada na exploração do homem pelo homem. Conduz a conflitos de interesses irreconciliáveis que se dão no mundo da produção entre exploradores e explorados. Somente no socialismo começam a se romper as bases da dominação e exploração, ao se eliminar gradualmente a propriedade privada dos meios de produção e se instaurar a propriedade social, processo que só se concluirá no comunismo. Quais foram os grandes confrontos de classe na história da humanidade? Primeiro vamos ver um modo de produção escravista, em que o grande conflito se dava entre escravos e senhores de escravos. O dono da terra era ao mesmo tempo proprietário dos que nela trabalhavam. O escravo era considerado coisa, podia ser comprado, torturado ou mesmo morto. Por isso houve muitas rebeliões de escravos no mundo antigo. A escravidão degradava todo tipo de trabalho, inclusive o trabalho livre, e impedia que o escravo se interessasse em melhorar a técnica e aumentar a produção. Um grande latifúndio escravista, ao longo do tempo, se mostrou menos produtivo que a média propriedade tocada por empregados que não eram escravos, eram semilivres. Começavam a esboçar-se novas relações de produção, que seriam as relações feudais. No modo de produção feudal, a contradição principal de classe se dava entre os servos camponeses e os senhores, grandes proprietários feudais. Os camponeses eram obrigados a trabalhar quase sem direitos, pagar pesados impostos e prestar serviços nas terras do seu senhor. Eles não eram escravos, mas também não eram homens livres. Durante o feudalismo, ocorreram constantes e sangrentas rebeliões de camponeses. Eles nunca se calaram diante da opressão e da exploração dos seus senhores. A servidão, por sua vez, impedia o surgimento de uma numerosa e barata mão de obra para as manufaturas que cresciam. Isso se tornou um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas, gerando contradições que levaram a revoluções burguesas e a substituição do feudalismo. O terceiro modo de produção que trataremos é o modo de produção capitalista, onde a contradição de classes principal é a que divide, de um lado, proletários e de outro, burgueses. A grande indústria criou a burguesia e o proletariado, as duas classes antagônicas fundamentais no modo de produção capitalista. Os donos dos meios de produção não são donos ou senhores dos seus trabalhadores. Os trabalhadores são formalmente livres, mas para sobreviver são obrigados a vender a sua força de trabalho ao proprietário dos meios de produção, que é o burguês, que são os burgueses. O trabalho no capitalismo é o trabalho assalariado. No capitalismo, o proletariado luta para aumentar os salários, reduzir as horas de trabalho e aumentar seus direitos sociais e políticos, como o direito de votar e ser votado. E, por fim, luta para derrotar o capitalismo e construir uma nova sociedade, o socialismo. A luta das classes antagônicas tende a levar a uma transformação revolucionária de toda a sociedade e a substituição de um sistema velho por um sistema novo.
Substituem-se as classes no poder e as relações de propriedade predominantes. Foi assim no escravismo, no feudalismo e no capitalismo. Segundo Engels, as lutas de classes da modernidade desenvolvem-se em 3 níveis. A luta econômica, que é o primeiro nível da luta de classes, o mais elementar deles. Na luta econômica, na luta por melhores salários, por melhores condições de venda da força de trabalho, né, se cria a solidariedade de classe. E se começa a desenvolver as primeiras formas de organização, que são as associações de mútuo socorro, os sindicatos. E as primeiras formas de luta, né, que são as greves. Então, essa que a gente chama de lutas econômicas. Outro nível é a luta ideológica. É a luta que se trava no plano das ideias e do comportamento. O seu objetivo é a libertação dos explorados da ideologia dominante, de modo que ela adquira a consciência dos seus interesses históricos e universais. E terceiro, que é a luta política. Esse é o principal nível da luta de classes. Nele se coloca a questão do poder político. Ele também passa por vários estágios. E o estágio superior é a luta revolucionária pelo poder político na sociedade. E se na luta econômica o principal instrumento é o sindicato, na luta política o principal instrumento é o partido político.